Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá pessoal, muito boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 108 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024 e vai chegar ao final, hoje à noite, a 17ª jornada da Liga Portuguesa, última jornada da primeira volta. Já temos definidos a maior parte das coisas em termos de classificação no final da primeira volta. O Sporting vai ser a equipa que mais pontos vai fazer, segue em primeiro lugar, tem o Benfica mesmo a pisar-lhe os calcanhares, a 1 ponto de distância, e tem o Futebol Clube do Porto logo atrás, a 5 pontos, o que quer dizer que o Porto ainda está perfeitamente dentro da luta. Quem ficou mais longe foi o Sporting Clube Braga, que perdendo com o Futebol Clube do Porto ontem por 2-0, no Dragão, já ficou a 10 pontos do Sporting, a 9 pontos do Benfica e a 5 pontos do Futebol Clube do Porto e, pior ainda, pode ser alcançado pelo Vitória Sport Clube se o Vitória ganhar hoje ao Aroca, no jogo que encerra esta 17ª jornada da Liga. Portanto, o que é que isto nos diz? Que o Sporting Clube Braga, para poder eventualmente ser campeão esta época, não tem que recuperar só 10 pontos ao Sporting. Tem que recuperar 10 ao Sporting, 9 ao Benfica e 5 ao Futebol Clube do Porto. 10 e 9 são 19, com mais 5 são 24. Isto significa também que, tal como vos tinha prometido, no final da primeira volta do campeonato eu ia tomar aqui decisões relativamente às edições normais do Futebol de Verdade Flash. E a decisão está tomada. As edições do Futebol de Verdade Flash dos jogos do Sporting Clube Braga vai deixar de vos encher os serões, porque vou deixar de fazer, a partir da próxima jornada, 18ª, só farei edições do Futebol de Verdade Flash dos jogos do Sporting Clube Braga, caso o Sporting Clube Braga jogue com os outros candidatos, aqueles que neste momento são, de facto, os candidatos ao título. Tratei o Sporting Clube Braga até aqui em condições de rigorosa igualdade com os outros 3 candidatos ao título. Tinha garantido que ia ser assim durante a primeira volta. Daqui para a frente, pois muito bem, de que é que nós vamos ter edições do Futebol de Verdade Flash? É muito simples. Liga. Vão estar os jogos do Sporting, do Benfica e do Futebol Clube do Porto. Portanto, sempre que o Braga ou qualquer outra equipa jogar com o Sporting, com o Benfica ou com o Futebol Clube do Porto, vai continuar a ter, naturalmente, edições do Flash. Mas, atenção, sempre que uma equipa tiver, para ser campeã, recuperar um total de pontos superior ao número de jornadas que falta disputar, vai cair desta lista dos Flash, porque isso é aquilo que é mais ou menos tido como consensual, que é o limite que é possível recuperar. Vamos lá ver. Neste momento, o Futebol Clube do Porto está a 5 pontos do Sporting, a 4 do Benfica. Precisa de recuperar 9 pontos, mas faltam 17 jornadas. Portanto, está perfeitamente dentro ainda da competição. E é claro que pode haver surpresas, uma equipa pode sair, pode voltar a entrar. Na segunda metade do campeonato, as regras vão ser estas. Haverá edições do Futebol de Verdade Flash da equipa que for em primeiro lugar do campeonato e das equipas que, para chegarem ao primeiro lugar do campeonato, tenham que recuperar um total de pontos inferior, ou pelo menos igual ou inferior, ao total de jornadas que faltam disputar e que neste momento são 17. Mas não é só. Vamos ter também edições do Futebol de Verdade Flash, daqui até ao final da época, dos jogos da Final Four da Taça da Liga e, portanto, vai acontecer edição do Futebol de Verdade Flash, tanto do Sporting Clube Braga, como do Benfica, Estoril e depois da final. Esses 3 jogos estão garantidos. Vamos ter edições do Futebol de Verdade Flash dos jogos da Taça de Portugal, dos quartos de final para a frente. E já lá vamos mais daqui a bocadinho nos ataques rápidos detalhar quais são os jogos dos quartos de final, porque o sorteio já aconteceu hoje, e vamos ter jogos do Futebol de Verdade Flash das equipas portuguesas, sejam elas qual forem, nas competições internacionais. Portanto, vai haver flash dos jogos do Sporting Clube Braga na Liga Europa também. Estas são as regras. Hoje, aqui no final desta edição do Futebol de Verdade, vamos ter a reposição das edições do Flash deste fim de semana, e por esta ordem são as edições do Futebol de Verdade Flash do Grupo Desportivo de Chaves 0,
Sporting 3, do Benfica 4, Rio Ave 1 e do Flóculo do Porto 2, Sporting Clube Braga 0. Quem for subscritor premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, já recebeu logo nas noites dos jogos e pôde, desde logo, ver as edições do Futebol de Verdade Flash. Quem não é, pois muito bem, pode esperar pelo final desta edição do Futebol de Verdade para ver, então, nessa altura, os meus comentários de cerca de 15 minutos por cada jogo, com a análise ao jogo, com a análise tática, com a análise às performances individuais e com a análise à atuação das equipas de arbitragem, sempre com aquele apito super irritante, que é mesmo para penalizar quem só vê o flash por causa das análises à arbitragem. Eu faço, mas já sabem, faço contrariado, porque não é de todo a minha praia. Pois muito bem, explicada esta questão, deixem-me dizer-vos também que hoje, no último passo, hoje de manhã, escrevi um bocadinho a jeito de balanço da primeira volta do campeonato, a explicar mais ou menos o que é que eu acho que ainda falta ao Sporting para poder confirmar aquilo que tem sido mais ou menos comum, que é a equipa que lidera o campeonato no final da primeira volta acabar por ser campeã. Nos últimos 20 anos, isso só não aconteceu 4 vezes. Foi em 2019-20 em que o Benfica liderava a meio do campeonato e o Porto foi campeão. Em 2018-19 aconteceu o contrário. O Porto liderava a meio do campeonato e o Benfica foi campeão. Em 2015-16 o Sporting liderava a meio do campeonato e o Benfica foi campeão. E em 2011-2012 o Benfica liderava o campeonato e o Porto foi campeão. De resto, nas outras 16 épocas das últimas 20, quem liderava a meio do campeonato acabou por ser campeão. Quem quiser ler o texto, o link fica aqui para poderem fazê-lo. Este é um texto que é para toda a gente, para subscritores premium, para subscritores gratuitos e para não subscritores que queiram dar lá um salto e ler. São cerca de 8 minutos de leitura. É uma coisa que se lê rápido neste texto de hoje eu faço uma breve análise àquilo que, no meu entender, claro, falta ainda ao Sporting, àquilo que, no meu entender, também falta também ao Benfica para poder dar um salto para o primeiro lugar, àquilo que, ainda, no meu entender, o Flóculo do Porto está agora a fazer melhor do que já tinha feito, mas ainda também aquilo que lhe falta e àquilo que também, no meu ponto de vista, custou ao Sporting Clube Braga a necessidade de deitar a toalha ao ringue e de abdicar. Ainda não vai ser, com certeza, esta época que o Sporting Clube Braga vai ser, pela primeira vez, campeão nacional de futebol. Já sabem, o texto está lá. Não foi o único conteúdo recente no meu Substack. Ontem tivemos também uma grande, porque é extensa, reportagem sobre aquilo que significa no futebol brasileiro e no futebol internacional a Copa São Paulo. Para quem não sabe, a Copa São Paulo, vulgo Copinha, que está a decorrer neste momento, é a maior competição de futebol de formação do mundo. Reuniu este ano 128 equipas, mais de 3.000 jovens jogadores. Já foi uma espécie de fenómeno hipster, em que quem queria ser alguém no futebol mundial, na área do scouting, tinha que estar presente, tinha que dominar tudo aquilo que se passava na Copinha. Hoje já não é tanto assim e no texto que saiu ontem no meu Substack e cujo link para poderem aceder fica aqui, eu expliquei mais ou menos as razões que levaram a que isso sucedesse. Estava tudo explicado. Este é um bocadinho mais longo, leva cerca de 28 minutos de leitura, mas tem muitos testemunhos, inclusive de jogadores, não sei se sabiam, que por Portugal passou já passaram mais do que mas um deles eu falei com ele, dos jogadores que foram eleitos melhor jogador da Copinha. E neste palmarés, enfim, um dos últimos foi o Endrick, que agora está a chegar ao Real Madrid, mas neste palmarés de craque da Copinha esteve, por exemplo, o Leandrinho, que é o irmão do Léo Cordeiro, que está neste momento no Estrela da Amadora. O Leandrinho, que foi o craque da Copinha de 2013, jogava na altura pelo Santos, depois acabou por vir jogar para Portugal, alinhou no Rio Ave, alinhou no Vitória Futebol Clube, em Setúbal, e alinhou no Mafra, antes de se transferir para o Al Jandal da Segunda Liga Saudita, onde está neste momento e é um dos ex-futebolistas com quem falei a propósito da importância da Copinha. Podem também dar lá um salto para ver a lista dos
craques das últimas 25 edições da Copinha, uma lista que começa com, imaginem, Ronaldinho Gaúcho, que foi o craque da Copinha no ano em que depois apareceu para treinar à experiência, enfim, arrastado pelo irmão, o Roberto Assis, no Estrela da Amadora. Há quem diga que não foi bem assim, que ele esteve só cá, estava cá de férias e que acabou por treinar e que o Grêmio não estava nada interessado em perdê-lo. De qualquer maneira, a história será aquilo que quem lá esteve se recorda. E, enfim, as versões aí são um bocadinho difusas entre uma realidade e a outra. Bom, já estamos a esticar-nos sobre assuntos que quem quiser ler pode ir lá ler, não precisamos sequer de falar aqui muito sobre eles. Hoje, por ser segunda-feira e por haver 3 edições do Flash para repor e para que o Futebol de Verdade não fique demasiado comprido, já sabem que o que vai acontecer aqui é que não vamos ter as perguntas, o Q&A. Portanto, hoje o Futebol de Verdade limitar-se-á a este introito, que é sempre preciso fazer, aos ataques rápidos, que vêm já aí a seguir, e depois à reposição das 3 edições do Futebol de Verdade Flash deste final de semana. De qualquer maneira, o meu apelo para vós mantém-se. Deixem perguntas na caixa de comentários, porque amanhã vamos voltar a ter Q&A. E amanhã a luta vai ser com certeza grande. Porquê? Porque vou ter que olhar para as perguntas que me deixarem hoje, para as perguntas que deixaram na sexta-feira e para as perguntas que deixaram na quinta, porque na sexta também não houve Q&A, porque era dia de live. Portanto, meus amigos, já sabem, deixarem o vosso like, primeiro que tudo, no programa, é aproveitarem para fazer a inscrição no canal, e fica aqui também o link para poderem fazê-lo. Não pagam nada por isso, é só chegar lá e clicar em cima do inscreve-te aqui, já está. Depois, ativem as notificações, clicando em cima do sino, para serem avisados pelo YouTube sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. E, por fim, deixem perguntas na caixa de comentários, não só para eu ter mais perguntas por onde escolher, mas também porque isso ajuda o programa em termos de algoritmo e faz com que o Futebol de Verdade apareça a mais pessoas aqui mesmo no YouTube. Desde já vos agradeço pela amabilidade de deixarem perguntas, ou se não tiverem perguntas, pelo menos um comentário a dizer boa tarde, até isso ajuda. Bom, meus amigos, vamos aos ataques rápidos de hoje, porque a agenda de hoje está preenchida. Futebol de Verdade com António Tadeia. E os ataques rápidos de hoje começam, como começam sempre, pelo futebol, que neste caso não é só de ontem, como é costume, mas não, é também de anteontem, porque foi sábado, de antes de anteontem, porque foi sexta-feira e houve futebol à noite, depois do Futebol de Verdade, e até de hoje, porque já tivemos jogos hoje, porque estão a decorrer a Taça da Ásia e a Taça da África das Nações, e há sempre jogos a horas anteriores ao Futebol de Verdade. Mas vamos começar pelos campeonatos. Olhando primeiro para a Premier League. Na Premier League, o maior destaque, o Chelsea ganhou finalmente, mas o maior destaque vai para a difícil vitória do Manchester City contra o Newcastle, em Newcastle. 3-2. O jogo começa com um golaço do Bernardo Silva de calcanhar. Quem não viu, é a favor ver, mas depois acabou por ser resolvido com o reaparecimento do Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne fez uma assistência e um golo decisivo para o 3-2, com que o Manchester City arrumou o Newcastle United. Ontem, o Manchester United não conseguiu manter a vantagem, conseguiu por 2 vezes contra o Tottenham, empatou 2-2, está complicada a vida para o Man United e, portanto, a coisa fica difícil para a equipa de Erik ten Hag, que voltou a perder pontos em casa. Na Itália, o Inter continua imparável. Foram 5-1 ao Monza na jornada deste fim de semana da Série A. 2 golos de Çalhanoğlu, 2 golos de Lautaro Martínez e mais uma manifestação de pujança da equipa nerazzurra. Ontem, a Roma de José Mourinho, com Mourinho da bancada, porque tinha sido expulso, perdeu por 3-1 com o Milan. Já é a 9ª classificada e, aliás,
aliás, fala-se com cada vez mais insistência na possibilidade de Mourinho não acabar sequer esta época. Ele aqui há dias falava na possibilidade da renovação, agora já se começa a falar com alguma insistência na possibilidade de ele não chegar ao final desta temporada. Veremos o que é que vai sair dali, porque começam a surgir muitas notícias em torno da possibilidade de a equipa vir a ser entregue a Daniele De Rossi, um antigo craque da Roma que está a arrancar a carreira de treinador. Vamos seguir para a Alemanha, onde o Bayern abriu a jornada de regresso da Bundesliga depois da pausa de Natal e Ano Novo com uma vitória fácil, até porque a partir de determinada altura a jogar contra 10 por 3-0 contra o Hoffenheim, e depois, no sábado, o Leverkusen, que, volto a dizer, vai ter agora um mês decisivo, porque não tem Tapsoba, porque não tem Boniface. Vai ser um mês muito complicado para a equipa de Xabi Alonso. Sofreu para ganhar em Augsburg, ganhou por 1-0, com um golo de Palacios ao minuto 90 mais 4, assistência de Grimaldo. Não foi um jogo em que o Leverkusen não tenha produzido, foi isso sim um jogo em que o Leverkusen teve dificuldades para finalizar. Isso mostra-se, ou isso percebe-se, olhando para o índice de golos esperados da equipa do Leverkusen, que foi de 2,61. Portanto, deveria ter marcado até mais próximo dos 3 do que dos 2 golos, mas só marcou 1 e já em período de compensações. Foi o suficiente para manter a vantagem no topo da tabela, que é agora de 4 pontos com um jogo a mais, porque o Bayern tem em atraso o jogo contra o Union Berlim. Avançamos para Espanha, onde a jornada da Liga acabou por ser amputada dos jogos com os grandes, porque estiveram na Arábia Saudita a jogar a Supertaça, e ontem o Real Madrid impôs enfim, houve quem escrevesse hoje na imprensa espanhola humilhante, 4-1. Eu acho que perder nunca deve ser humilhante, mas lá que foi um jogo muito complicado para o Barça, que não vê saída da crise de rendimento em que está neste momento. Olha-se para o 11 e percebe-se que ele não é de facto um 11 do qual possa sair grande coisa, e um hat-trick de Vini Júnior, logo praticamente a abrir, nos primeiros 30 e picos minutos, acabou por ditar a sorte do jogo. 4-1 foi o resultado final, mais um troféu, neste caso a Supertaça de Espanha para o Real Madrid. Ainda uma nota para vos falar de França, onde o Paris Saint-Germain, ganhando por 2-0 em Lens, aumentou para 8 pontos a vantagem sobre o segundo classificado, que é o Nice. O Nice perdeu por 2-0 em Rennes e, além disso, o Mónaco também apanhou 3 em casa do Stade Reims. Portanto, cada vez mais fácil a vida para o Paris Saint-Germain. Não tão fácil, ainda assim, como está a vida para o PSV Eindhoven, que ganhou por 3-1 ao Excelsior de Roterdão, a terceira equipa de Roterdão, e o PSV fechou a primeira volta do campeonato, imaginem, com 17 vitórias em 17 jogos. São 12 os pontos que tem já de avanço para o Feyenoord. E vamos então às competições continentais. Porquê? Porque estão a decorrer a Taça da África das Nações e a Taça da Ásia. Mais atenção, naturalmente, da nossa parte, para a Taça de África das Nações, porque há nações lusófonas. E, aliás, a Guiné-Bissau esteve no jogo de abertura, perdeu por 2-0 contra a Costa do Marfim, na sexta-feira. Estiveram muito bem as equipas de Moçambique e, sobretudo, de Cabo Verde. Moçambique empatou a 2 contra o Egito, num jogo em que o Egito só conseguiu chegar ao empate com um penalti de Mohamed Salah ao minuto 90 mais 6. Foi uma belíssima prestação a da equipa de Chiquinho Conde. Ainda assim, contra o Egito do Rui Vitória. É bom também não esquecer. Ainda assim, melhor a seleção de Cabo Verde, que sofreu para ganhar ao Ghana, mas ganhou por 2-1, com um golo de Gary Rodrigues ao minuto 90 mais 1. Mas, atenção, não foi nada aquele tipo de jogo em que Cabo Verde está fechadinho lá atrás a aguentar o assédio da equipa do Ghana. A equipa de Cabo Verde chegou... Eu não vi o jogo, estava a ver os jogos do nosso campeonato.
Mas a equipa de Cabo Verde chegou ao final com um índice de golos esperados superior ao da equipa do Ghana. Portanto, parte do princípio que produziu do ponto de vista ofensivo, que já não é só aquela seleção de Cabo Verde que se fecha muito bem e que depois consegue surpreender em contra-ataque. Portanto, para já, excelente o arranque da equipa de Cabo Verde a ganhar ao Ghana e a mostrar-se como alternativa muito séria para seguir em frente para os oitavos de final. Nota ainda para o empate da Nigéria do José Peseiro a uma bola contra a Guiné Equatorial e já houve jogo hoje. Neste momento estão a jogar os Camarões contra a Guiné-Conakry, mas já hoje o Senegal bateu por 3-0 a Gâmbia a jogar contra 10 adversários muito cedo por expulsão de um jogador da Gâmbia. Vale a pena, se tiverem tempo agora durante a semana, não jogam os nossos clubes, olhar para os jogos da CAN e já daqui a bocadinho vou dar-vos uma sugestão para hoje à noite que, do meu ponto de vista, vale bem a pena. De resto, na Taça da Ásia das Nações também, tivemos, já tínhamos falado aqui da abertura, creio que na live do Futebol de Verdade de sexta-feira, o Qatar a ganhar por 3-0 ao Líbano, o primeiro jogo, e depois muitas dificuldades que eu francamente não esperava do Japão para ganharem ao Vietnã. Foram 4-2, o Japão saiu a ganhar, esteve a perder, ganhou por 4-2, destaque para Minamino, que fez 2 golos e uma assistência. Morita esteve em campo, tal como esteve em campo depois também Taremi nos 4-1 do Irão à Palestina. De resto, os Emirados Árabes Unidos do Paulo Bento também ganharam o primeiro jogo, 3-1 à equipa de Hong Kong. E fica assim arrumado o futebol do fim de semana. Vamos entrar no futebol que aí vem, o futebol para hoje. E o futebol para hoje, já vos deixei aqui uma sugestão. Já vos deixei, não. Já vos prometi que ia deixar aqui uma sugestão. É que mais logo à noite, às 20 horas, vamos ter a estreia da seleção de Angola na Taça da África das Nações. Angola vai jogar contra a Argélia às 20 horas. Já vos disse, a esta hora, enquanto decorre o Futebol de Verdade, está a jogar-se o Camarões-Guiné. Além disso, para hoje, mais coisas. Bom, vai encerrar a primeira volta do Campeonato Português. Temos esse Vitória Sport Clube Aroca, às 20h15. Jogo que pode ditar a possibilidade do Vitória igualar o Sporting Clube Braga no 4º lugar da tabela, embora dificilmente possa chegar lá em termos de diferença de golos. E deixem-me só olhar para a classificação, por acaso não fiz as contas, mas posso fazer aqui num instante. Ora, 7, é preciso o Vitória ganhar por 8-0 para conseguir chegar ao 4º lugar neste momento, porque empataram entre eles e, portanto, a diferença de golos neste momento é de 7 golos a favor do Sporting Clube Braga. Mas, enfim, a classificação neste momento vale aquilo que vale. O que vale é no final. Mas é importante perceber isso, que o Vitória está lá em cima. De resto, ainda hoje, 19h30, pouco depois de acabar esta edição do Futebol de Verdade, não se esqueçam que há a cerimónia de entrega dos prémios de Best da FIFA. Vamos chegar a saber quem é o melhor jogador, o melhor treinador, o melhor 11 do ano, por aí afora, masculino e feminino. E temos o Nuno Santos, o ala esquerdo do Sporting, a concorrer ao prémio Puskás. É um dos 3 golos selecionados para a final, para serem escolhidos como o melhor golo de 2023. É aquele golo de letra, rabona, enfim, como quiserem chamar-lhe, que o Nuno Santos marcou ao Boa Vista no estádio José Alvalade. Vale a pena ver os golos que estão selecionados e qualquer um que ganhe, obviamente, será uma excelente escolha. Mais coisas para vos dizer que já foi feito o sorteio da Taça de Portugal, foi hoje, de manhã, e aquilo que eu tinha dito aqui que era improvável, porque, enfim, basta fazer, por acaso não fiz as contas, à lei das probabilidades, mas tínhamos 3 grandes entre 8 equipas, a probabilidade de nenhum deles calhar a jogar com o outro era ínfima, mas ainda assim aconteceu. E, portanto, temos a possibilidade de ter os 3 nas meias finais, assim eles, claro, consigam livrar-se dos adversários que têm pela frente. O sorteio deu um Vitória Sport Clube Gil Vicente, interessante derby minhoto, deu um Vizela Benfica, deu um Santa Clara Futebol Clube do Porto e um União de Leiria Sporting. Portanto, Futebol Clube do Porto e Sporting
têm a vantagem de jogar contra adversários da segunda Liga. Calharam-lhe os dois adversários vindos da segunda Liga. O Benfica e o Vitória, que à partida são as outras duas equipas mais credenciadas, têm adversários da Primeira Liga. O Vitória a jogar em casa, o Benfica a jogar fora. Mas as duas equipas da Segunda Liga que aqui estão são das mais fortes da Segunda Liga neste momento. São equipas que estão a lutar para subir de divisão. E, portanto, serão também, com certeza, adversários complicados. Depois, já foi também sorteada o emparelhamento para as meias finais. E aquilo que ficámos a saber é que o vencedor do Vitória Sport Clube, Gil Vicente, vai defrontar o vencedor do Santa Clara Futebol Clube do Porto. Em perspectiva, um Vitória Futebol Clube do Porto. Pode ser de outra maneira, mas vamos a ver. E o vencedor do Vizela Benfica vai defrontar o vencedor do União de Leiria Sporting. Portanto, temos em perspectiva também aqui um derby de Lisboa. Também pode ser de outra maneira, mas é possível que assim seja. Um derby entre Benfica e Sporting. As meias finais vão ser jogadas a duas mãos, o que não acontece nos quartos de final, em que os jogos vão ser precisamente nos campos do Vitória, do Vizela, do Santa Clara e do União de Leiria. Portanto, temos a possibilidade de ter ainda mais 1, 2, 3, 4 Benfica Sportings esta época. Vai haver, de certeza absoluta, um em Alvalade para o campeonato, na segunda volta do campeonato. Poderá haver um na final da Taça da Liga, já no final deste mês de janeiro, caso o Sporting consiga afastar o Sporting Clube Braga e o Benfica consiga afastar o Estoril. E, além disso, poderemos ter mais dois nas meias finais da Taça de Portugal, caso o Benfica afaste o Vizela e o Sporting afaste a União Desportiva de Leiria. Portanto, ainda muita emoção para termos pela frente nesta edição, ou nesta época de futebol em Portugal. Antes de passar às reposições do Futebol de Verdade Flash, relativas aos jogos dos candidatos nesta 17ª jornada do campeonato. Pois muito bem, o que tenho para vos dizer é que, caso queiram receber as edições do Futebol de Verdade Flash logo na própria noite dos jogos, isto é, os jogos acabam e eu, assim que me for possível, depende se há outro jogo para ver a seguir. Por exemplo, ontem acabou o jogo do Benfica, estava a começar praticamente o jogo do Porto, não tive tempo para preparar, gravar, editar e fazer upload do jogo do Benfica, só pude fazer os flashes no final do jogo do Porto. Mas assim que for possível, recebem as edições, cerca de 15 minutos de comentário aos jogos dos candidatos ao título e aos jogos das fases decisivas das competições a eliminar, no vosso endereço de e-mail. Quem quiser ter a certeza de que recebe estes comentários logo na noite dos próprios jogos, é muito simples. O que tem de fazer é ser subscritor premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Fica aqui o link para poderem fazer a subscrição que vos custa, eu costumo dizer aqui que são 5 euros por mês, mas não são. São 4,07 € mais IVA. Porque também é preciso perceber isto, que isto é tudo com faturas e é tudo absolutamente legal, e é tudo absolutamente declarado. Portanto, está para aparecer um subscritor que me possa dizer: epá, eu não tenho fatura. Há fatura para toda a gente, como é evidente, porque isto é uma atividade profissional. Não andamos aqui a brincar aos comentários e a enganar o Estado. Portanto, já sabem, meus amigos, se querem receber, e não é esta a única vantagem, tem muito mais vantagens, como, por exemplo, aceder a todos os conteúdos e ao arquivo do meu Substack, em tadeia.substack.com, são 5 euros por mês, ou 4,07 € mais IVA, ou, em alternativa, 50 euros por ano, caso queiram comprometer-se durante mais tempo com o meu jornalismo e, dessa forma, ter o direito a 2 meses completamente de borla. E quem quiser fazer a subscrição tem depois acesso a todos os conteúdos que há no meu Substack, tem acesso ao meu canal de Telegram, tem acesso ao meu servidor de Discord e ainda recebe as edições do Futebol de Verdade Flash logo na noite dos jogos, sem ter que ficar à espera pelo dia seguinte, ou às vezes pela segunda-feira seguinte, para poder ver as tais análises aos jogos dos candidatos. Já sabem, eu acho que vale a pena. Deem lá um salto, quanto mais não seja, para avaliar a possibilidade de poderem vir a tornar-se subscritores, nem que seja gratuitos, porque mesmo isso tem algumas vantagens face à incerteza que é hoje em dia, ou que são hoje em dia, os algoritmos das redes sociais, por onde cada vez mais nós, ou dos quais nós cada vez mais fazemos depender o acesso à informação.
Vêm aí as 3 edições do Futebol de Verdade Flash e o Futebol de Verdade de hoje segue por esse lado. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Grupo Desportivo de Chaves 0, Sporting 3. O Sporting garantiu que será primeiro no final da primeira volta do campeonato, com uma vitória clara e mais ou menos tranquila em Trás-os-Montes, em noite de muita chuva e de condições difíceis do terreno, no qual a bola, por vezes, prendia, dificultando o jogo mais ligado e forçando as duas equipas a um futebol mais largo. Os Leões só tiveram algumas dificuldades a chegar ao primeiro golo, que marcaram mesmo no final da primeira parte, por Paulinho, mas depois de já terem desperdiçado 3 situações claras para abrir o ativo. No segundo tempo, quase de rajada, o resultado cresceu para os 3-0, que permitiram à equipa de Ruben Amorim gerir o tempo que faltava mais atrás no campo, convidando os flavienses à subida no terreno, que se tornava um convite à exploração da profundidade. Víctor Gyökeres, porém, não estava em noite sim do ponto de vista da decisão e desbaratou uma série de lances em que procurou soluções individuais em vez de procurar descobrir colegas. Ao fim de 5 jogos seguidos a marcar ou a assistir, naqueles em que participou, bem entendido, o sueco não esteve desta vez ligado a nenhum dos 3 golos leoninos. Estes marcaram-nos Paulinho, Trincão e Pedro Gonçalves. Estes dois os melhores leões, a par de Nuno Santos e Hjulmand, no jogo em que a superioridade dos líderes nunca foi posta em causa. O Chaves voltou a aparecer em 4-1-4-1, com o estreante Vasco Fernandes entre as linhas defensiva e do meio-campo, mas sobre isso falarei mais à frente, quando vos fizer aqui a fotografia tática da partida. Mas o domínio dos tempos de jogo e do espaço por parte dos centrais leoninos foi perfeito, numa primeira parte que acabou com um 13-2 em remates e um 2,0 contra 0,1 em índice de golos esperados. E mesmo assim, só mesmo a fechar esse primeiro tempo é que o Sporting se adiantou. Antes do gol de Paulinho, que se limitou a empurrar uma bola que vinha de um canto e que nem Vasco Fernandes nem Steven Vitória conseguiram afastar, já o Sporting tinha perdido 3 situações flagrantes para marcar. Gyökeres, aos 11 minutos de cabeça, forçou uma grande defesa ao guarda-redes Hugo, que mesmo por terra se opôs mais tarde à recarga de esgaio. Um minuto depois, na sequência de um mau alívio, tanto o Gyökeres como o Trincão chutaram contra Steven Vitória, que, em ação defensiva, impediu a abertura do marcador. E depois de 2 tentativas de fora da área, uma para o guarda-redes e outra para fora, Pedro Gonçalves perdeu a mais evidente de todas as oportunidades, quando recuperou uma bola que ficara presa no charco, depois de um passe de João Correia, e avançou isolado para o Hugo, que, no entanto, impediu o golo com uma boa mancha. O golo de Paulinho deu alguma normalidade ao resultado e foi incrementado logo a abrir a segunda parte. Trincão, em diagonal sem bola, na qual se adiantou a Sandro, chegou primeiro a um cruzamento rasteiro de Nuno Santos e chutou para o 2-0, logo aos 52 minutos. E 4 minutos depois, quando o Chaves já tentara forçar o jogo mais direto, com a entrada de Jô para a ponta de lança, Pedro Gonçalves fez o 3-0, depois de recuperar uma bola aliviada por Héctor Hernández. O jogo estava resolvido e o Sporting baixou então as suas linhas, preparando-se para as constantes bolas altas que vinham do lado do adversário. Sempre que as recuperava, chegava em situação promissora à frente, mas não voltou a marcar, limitando-se assim a igualar o Braga, que ainda não jogou, como melhor ataque da primeira volta, ambos com 40 golos. O Chaves, com mais iniciativa e Ruben Ribeiro mais por dentro, melhorou. E ainda podia até ter reduzido em 2 cruzamentos que Héctor não conseguiu finalizar da melhor maneira. A equipa da casa chegou ao final sem um único remate enquadrado com a baliza de Adam, face aos 10, em 20, com que os Leões acertaram entre os postes à guarda de Hugo. Basta para se ver que os 3-0 refletiram aquilo que se passou no campo. Façamos então a fotografia tática deste Grupo Desportivo de Chaves Sporting. O Chaves, desde que Moreno abdicou da linha de 5 atrás, tem atuado quase sempre neste 4-1-4-1 com que se apresentou hoje. Embora a presença de Vasco Fernandes, que se estreou precisamente nesta partida, depois de assinar vindo do Casa Pia, onde era precisamente central numa linha de 5, pudesse dar para os dois sistemas. Isto é, Vasco Fernandes colocava-se quase sempre entre as duas linhas, a linha defensiva de 4 e a linha de meio campo também de 4, mas em situação de necessidade poderia baixar para fazer linha de 5 atrás, transportando o 4-1-4-1 dos Chaves para um 5-4-1, que é um sistema ao qual a equipa estava mais habituada no início do campeonato. Mas vamos lá.
o Chaves mudou 2 homens relativamente ao 11 que tinha apresentado no empate a 2 bolas contra o Futebol Clube Famalicão. Foi precisamente a saída de Cafu Fit, como médio mais defensivo, para a entrada de Vasco Fernandes, que se estreou, tal como disse, e depois a saída de Benny para a entrada de Leandro Sanca, um médio ou um extremo mais acutilante, mais destinado a explorar a profundidade e o espaço atrás que era suposto haver, e houve, atrás da última linha do Sporting, mas em contrapartida perdendo um jogador que tem mais capacidade para se impor nas entrelinhas e mais capacidade para jogar por dentro. Assim sendo, lá está, Chaves em 4-1-4-1, com Hugo Sousa na baliza, depois a linha de 4 atrás com João Correia a lateral direito, Sandro Cruz a lateral esquerdo e Bruno Rodrigues e Steven Vitória como centrais. Vasco Fernandes era o homem das entrelinhas, o homem que estava como médio mais recuado, entre a linha defensiva e a linha de meio campo. Mais à frente, então, do lado direito, Ruben Ribeiro, do lado esquerdo, Leandro Sanca e um par de médios formado por Mourim e Kelechi. E na frente, o único ponta de lança, Héctor Hernández. Quanto ao Sporting, que manteve 7 jogadores do 11 que tinha estado contra o Tondela. Nesse 11 só entraram Adam, Yulmand, Quaresma e Mateus Reis. Portanto, basicamente foram 7 jogadores que se mantiveram desse jogo da Taça contra o Tondela à meio da semana. Trouxe 8 jogadores que tinham estado na goleada ao Estoril na última jornada do campeonato. E façamos a comparação, sim, em relação a essa partida. Porque saiu a Jani Katam, que não está disponível, está na sua seleção nacional, para a entrada de Ricardo Jogaio como ala direito, e depois saiu também como avançado interior direito Edwards para a entrada de Francisco Trincão e, por fim, houve uma troca de Daniel Bragança por Paulinho. Paulinho apareceu hoje a jogar na frente, o que levou ao recuo de Pedro Gonçalves para o par de médios, onde jogou ao lado de Yulman. Assim sendo, o Sporting no seu habitual 3-4-3, com Adam na baliza, linha de 3 defesas atrás formada por Quaresma, Inácio e Mateus Reis. Além disso, depois, 4 homens mais à frente, Gaio era o ala direito, Nuno Santos o ala esquerdo, par de médios formado por Yulman e Pedro Gonçalves, e na frente, Trincão sobre a meia direita, Paulinho sobre a meia esquerda e Ócaras como ponta de lança. É claro que o comportamento destes 3 homens da frente era, eles moviam-se muito em função dos movimentos dos outros. O que é que eu quero dizer com isto? Se Paulinho avançava para formar dupla de pontas de lança com Jóqueres, Trincão baixava para o espaço entre linhas e muitas vezes o Sporting aparecia no ataque com Gaio aberto na direita, Nuno Santos aberto na esquerda, Trincão e Pedro Gonçalves, que avançava da sua posição de médio para o lado esquerdo da área adversária, e depois Paulinho e Jóqueres como pontas de lança. Mas também podia acontecer o contrário, Trincão abrir mais numa das alas, ou o próprio Jóqueres abrir mais, se fosse na ala direita, Trincão ia para o meio, e portanto ali uma complementaridade bem conseguida pelos 3 da frente do Sporting, que foram um dos segredos que levaram a que o Sporting mantivesse o jogo sempre sob controle. Outro foi o domínio do jogo e dos seus tempos por parte dos 3 centrais. Imperiais com bola, sempre a entregarem bem, sempre a levarem a equipa para os melhores caminhos. A estrutura mais recuada do Sporting foi onde começou o futebol ofensivo da equipa de Ruben Amorim. Ainda assim, quando marcou, o Sporting foi o primeiro a mudar. Saiu Eduardo Quaresma, que era central direito, entrou Coates e Gonçalo Inácio, que era central do meio, passou para central direito, indo Coates colocar-se como central do meio. Qual era a ideia? Bem, acredito que tenha sido, sobretudo, para precaver a equipa face àquilo que se previa, que era, com a equipa já em vantagem, a possibilidade dos Chaves vir a abusar mais do futebol mais direto e das bolas paradas, porque era aí que poderia ser mais perigoso, e lá está. Coates era mais forte nesse ponto de vista. O Sporting marcou o segundo golo e logo a seguir ao 2-0 foi o Chaves quem mexeu. Trocou Mourim por Guzo, estreia também de mais um dos reforços de inverno desta equipa dos Chaves, e trocou ainda o outro médio, Kelechi, por Jô. O Chaves, a partir deste momento, passou a colocar-se mais numa espécie de 4-3-3. Porquê? Porque Jô foi jogar para a ponta de lança, e depois, se mantivéssemos a ideia do 4-1-4-1, o que é que acontecia? Passou a estar Vasco Fernandes atrás de uma linha que formava com Guzo e muitas vezes Ruben Ribeiro, que passou a jogar pelo meio, embora abrisse por vezes na meia-direita. Porquê? Porque quem estava na direita era Héctor Hernández, o anterior ponta de lança. E se Hernández vinha para o meio, Ruben Ribeiro abria na direita. Se Hernández ficava na direita, Ruben Ribeiro passava
começava a estar mais por dentro e isso era um convite para que o Chaves jogasse melhor, porque o Ruben Ribeiro é importante nesse aspecto. Leandro Sanca continuava do lado esquerdo. Sucede que 3 minutos depois, o Sporting fez o 3-0 e o jogo ficou praticamente resolvido. Ainda mexeu Moreno ao minuto 65, com a troca de Sanca por Abbas, que foi jogar precisamente no lado esquerdo do ataque, e ainda a troca de Steven Vitória por João Pedro, sendo que João Pedro foi para o meio-campo e Vasco Fernandes baixou para formar dupla de centrais nessa altura com Bruno Rodrigues. Ao minuto 75, última alteração da equipa dos Chaves, com a troca de João Correia por Carraça, defesa direito por defesa direito, não houve alterações no aspecto tático e o Sporting só voltou a mexer perto do final. Minuto 79, saiu Pedro Gonçalves, entrou Bragança. Sem alterações táticas também, porque Bragança foi colocar-se ao lado de Yulman no meio-campo, onde estava Pedro Gonçalves. E, por fim, ao minuto 85, saída de Ricardo Jogaio para a entrada de Dário Essu, que foi jogar como ala direito, tal como já tinha acontecido recentemente, e ainda saída de Mateus Reis para a entrada de Luís Neto. Lá está, a reforçar a componente aérea no sistema defensivo do Sporting, que passou a partir dessa altura a contar com 3 homens fortes na bola aérea, como são Luís Neto, Gonçalo Inácio e Coates. A partir desse momento, Gonçalo Inácio voltou ou passou neste jogo pela primeira vez a ser central esquerdo, quando Neto foi jogar para a posição de central direito. Vamos lá então tentar eleger um herói do jogo de hoje. Olhamos primeiro para a equipa dos Chaves, onde Hugo Sousa, com 6 defesas na primeira parte, mais uma na segunda parte, onde, enfim, já não conseguiu deter os 2 remates que resolveram o jogo para o lado do Sporting, foi o maior destaque. Ainda assim, uma nota para a forma como a equipa começa a carburar melhor sempre que Ruben Ribeiro aparece no espaço mais interior. Ruben Ribeiro começou o jogo a jogar como médio extremo direito, depois, com a entrada de jogo, com a passagem de Hernández um pouco para a ala direita, ele passou a jogar mais como médio interior e a partir daí o Chaves soltou-se com bola. O que também pode ter tido que ver com o facto do Sporting ter baixado então no campo para gerir a sua vantagem, que já era folgada. Ainda assim, já tinha ficado esta sensação, por exemplo, no jogo do Dragão contra o Futebol Clube do Porto. Do lado do Sporting, quem é que esteve melhor? Bom, Quaresma bem na primeira parte, sobretudo a atacar. O próprio Ruben Amorim explicou no final que a sua saída teve que ver com o facto de, na segunda parte, ser previsível que a equipa tivesse que defender de outra forma, e por isso mesmo ele acabou por sair, mas sem culpa. O melhor dos 3 de trás do Sporting acabou por ser Gonçalo Inácio, o importante não só assegurar, como apautar o jogo. Acho que foi muito pela ação destes 3 homens que a equipa do Sporting conseguiu superioridade no campo. Gostei muito dos 2 médios, Yulman sempre criterioso, a soltar no momento certo, a surgir muitas vezes no caminho da bola, a fazer muitas interseções. Pedro Gonçalves a carregar a equipa para a frente. Interessante também a exibição de Nuno Santos e a de Trincão. Trincão terá feito provavelmente o melhor jogo com a camisola do Sporting esta época. Um bocadinho ausente da partida até ao momento do primeiro golo, do golo de Paulinho. Na segunda parte foi quase sempre ele que assinou as melhores iniciativas da equipa do Sporting. Ainda assim, para escolher um herói do jogo na partida de hoje, apesar da ocasião flagrantíssima que falhou na primeira parte, eu diria Pedro Gonçalves. A arbitragem de Luís Godinho foi muito pacífica, tranquila e sem lances polémicos. Houve 2 lances em que se pediu mais ou menos grande penalidade, mas sem qualquer razão. Um deles foi logo ao minuto 12, no remate de Gyökeres contra Steven Vitória, que estava por terra. A bola não é claro se lhe terá tabelado no abdômen ou na mão, mas a mão estava à frente do abdômen e, portanto, não haveria lugar à marcação de qualquer falta. E depois, ao minuto 74, Abbas consegue correr em direção à linha de fundo da baliza do Sporting e deixa-se cair quando sente que Coates estava a aproximar-se, mas sem qualquer infração também do central e à data capitão do Sporting. De resto, houve ainda há um mistério para mim no tempo que levou a analisar o lance do primeiro golo do Sporting, que esteve muito tempo no VAR. Não me parece que tenha havido ali qualquer infração. O golo é absolutamente regular. Quando é marcado o pontapé de canto, não há sequer aqueles agarrões, aqueles empurrões que às vezes acontecem nas bolas paradas. A bola vai ao braço esquerdo de Vasco Fernandes. Poderia ser penalti. Se não fosse golo, provavelmente seria penalti. Mas depois vem do braço esquerdo do Vasco Fernandes
Fernandes para o Steven Vitória, que sem que ninguém lhe toque, faz um corte incompleto, deixando a bola à mercê do Paulinho. Não haveria a julgar nenhuma posição de fora de jogo, porque desde o momento em que é marcado o canto, nunca mais a bola é tocada por nenhum jogador do Sporting, a não ser quando Paulinho a faz entrar na baliza e, portanto, não poderia estar Paulinho em posição irregular. Portanto, o lance é, no meu ponto de vista, absolutamente correto e regular. Fica a dúvida por que razão é que esteve tanto tempo no VAR. De resto, dúvidas apenas no cartão amarelo a João Correia por pisar Hjulmand. É um cartão amarelo ali entre o amarelo e o alaranjado, mas eu também acho que o mais correto neste lance foi a amostragem do cartão amarelo por abordagem uma abordagem não muito cuidadosa, vamos lá, de João Correia, que acaba por pisar o médio do Sporting, mas não me parece que tenha sido violenta e, portanto, aceito perfeitamente a amostragem do cartão amarelo ao defesa lateral direito do Grupo Desportivo de Chaves. Boa arbitragem, portanto, de Luís Godinho. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 4, o Rio Ave 1. Houve 2 jogos hoje no Estádio da Luz entre o Benfica e o Rio Ave. O primeiro teve 58 minutos até à expulsão de Aderlan, justa por sinal, e acabou empatado, mas mostrou um Rio Ave melhor do que os campeões nacionais a impor um jogo de triângulos que o desdobramento do seu 3-4-3 permitia e, através da criação de linhas de passe permanentes, a soltar sempre os alas, sobretudo Costinha, para criar embaraço junto às redes de Trubin. O segundo, daí até final, foi de sentido único. Em direção à baliza de Jonathan, deu ao Benfica 3 golos em meia hora e valeu-lhe 3 pontos que os encarnados acabaram por justificar, mas que, a dada altura, poucos julgariam possíveis. Enquanto o jogo esteve em 11 para 11, quem mais perigo criou foi a equipa de Luís Freire, que acabou esse primeiro jogo com 11 remates contra 6 dos comandados de Schmidt, um índice de golos esperados de 1,7 contra 0,8 do Benfica, um golo para cada lado e 2 bolas nos postes à guarda de Trubin. O Rio Ave, que via o campo todo, no entanto, acabou naquele momento. Com 10, a baixar para um 5-4-0, que já não impedia o Benfica de ligar o jogo, nem o forçava a baixar no campo. O Rio Ave nunca mais rematou e, a meia hora final, registou um 9-0 em tiros para o Benfica e um XG de 2-0 a favor da equipa da casa. O primeiro remate do jogo até pertenceu ao Benfica. Foi feito por Rafa aos 6 minutos. Mas o Rio Ave adiantou-se pouco depois, por Guga, no seguimento de uma das muitas arrancadas feitas por Costinha no seu corredor. O ala direito cruzou, Boateng não chegou à bola, mas Fábio Ronaldo foi buscar a bola e devolveu-a redondinha para o golo do médio. O Rio Ave não se encolhia, ia buscar a saída de bola do Benfica, forçava os encarnados a ligações mais longas e incertas e, acima de tudo, quando subia no campo, atraía muito bem os laterais, com os movimentos interiores de Joca e Graça, aproveitando depois a pouca predisposição de Di Maria e João Mário para baixarem, para lhes soltar Costinha e Fábio Ronaldo nas costas. Fábio Ronaldo, aos 16 minutos, obrigou Trubin à primeira defesa de maior grau de dificuldade, mas foi Boateng que, aos 24, de cabeça, após cruzamento do central esquerdino Nóbrega, permitiu o brilho do guardião ucraniano. Só de contra-ataque o Benfica podia chegar ao empate. E foi isso que sucedeu aos 29 minutos. Rafa recuperou a bola, arrancou, atraiu a ele Aderlan e Nóbrega e, assim que este saiu de Di Maria, meteu a bola à frente do argentino para uma finalização de classe. O golo fez tremer um pouco o Rio Ave, mas não empolgou o Benfica, pelo que, quando veio o intervalo, pouco mais havia a assinalar. E na segunda parte, quem veio melhor foi o Rio Ave. Logo no primeiro minuto, após o lance de Costinha, Boateng atirou ao poste. 3 minutos depois foi Graça quem, depois de mais uma bola cruzada por Costinha e largada por Trubin, acertou no ferro. O jogo ia assim quando se deu o vermelho para Aderlan. O livre deu um canto, o canto deu novo canto e no segundo canto veio o 2-1, marcado sem cerimónia por António Silva após passe de Cabral. Ficavam difíceis as coisas para o Rio Ave, que a perder e a jogar com menos um, nunca mais conseguiu sequer equilibrar o jogo. Até final, tudo o que se viu foi a estreia de Marcos Leonardo, assinalada com um golo, por sinal, de cabeça, a concluir jogada de Rafa e cruzamento de Orsenas da linha de fundo. E o Benfica a desperdiçar ocasiões para avolumar ainda mais o score. João Mário marcou o quarto, ao primeiro minuto de compensações, após mais uma arrancada de Rafa, mas Tiago Gouveia, por exemplo, ainda perdeu 2 boas ocasiões de deixar também o nome na ficha de jogo.
tudo somado, a vitória do Benfica acabou por ser normal, ainda que por números exagerados. Mas na memória de todos fica aquela primeira hora do Rio Ave, que bem podia ter dado aos vilacondenses um resultado diferente. E vamos lá então à fotografia tática deste Benfica-Rio Ave. O Benfica manteve mais uma vez o mesmo 11. Roger Schmidt tem apostado sempre nestes 11 jogadores. Já foi assim nos 3-0 em Aroca. Foi assim também depois nos 3-2 em casa ao Sporting Clube Braga para a Taça de Portugal. E voltou a ser assim hoje na vitória contra o Rio Ave. O Benfica organizado no seu habitual 4-2-3-1 com Trubin na baliza. Depois uma linha de 4 defesas formada por Orsnes do lado direito, Morato a fazer de lateral esquerdo, 2 laterais ainda adaptados, mas a responderem bem. António Silva e Otamendi, os 2 centrais. Depois, par de médios formado por João Neves e Coxo. E mais à frente, Di Maria a jogar pela direita, João Mário pela esquerda e Rafa no apoio ao ponta de lança, que foi Artur Cabral. Viu-se mais, hoje até mais do que aquela movimentação que se tinha visto contra o Braga, com Di Maria bem aberto na largura junto à linha, com Orsnes a entrar por dentro. Viu-se muitas vezes Di Maria a ir à procura do corredor esquerdo para até criar às vezes situações de 2 para 1, juntamente com João Mário, que era quem estava do outro lado. Mas o Benfica teve sempre muitas dificuldades, pelo menos enquanto o adversário esteve com 11 jogadores em campo. E como é que jogou o Rio Ave? Pois muito bem. Jogou no seu habitual 3-4-3 também, que do ponto de vista defensivo era um 5-4-1, e trocando apenas um elemento da vitória por 2-0 contra o Portimonense na última jornada. Foi Léo Ruiz quem saiu para a entrada de Graça. E o Rio Ave, sendo assim, apareceu com Jonathan na baliza e depois tripla de centrais, formada por Josué pela direita, Aderlan pelo meio e Nóbrega pela esquerda. Costinha era o ala direito, Fábio Ronaldo o ala esquerdo e o par de médios Idrissi Amin e Guga. Mais à frente jogava Joca pela meia-direita, Graça pela meia-esquerda e Boateng como ponta de lança, responsável por dar a profundidade através das suas acelerações. Mas constantemente com os seus jogos, com o seu jogo à base de triângulos, o Rio Ave a encontrar quase sempre, não só quando tinha a bola, linhas de passe para poder progredir no terreno e ativar muito bem os seus alas, sobretudo Costinha, muito ativo enquanto a equipa teve 11 elementos, mas também quando não tinha a bola a conseguir complicar bastante a saída do Benfica, dificultando que o Benfica conseguisse ligar o seu jogo por dentro, que é como quase sempre o Benfica sai. O Benfica a manter a sua saída a 4, os 2 centrais e os 2 médios, com os 2 laterais a disponibilizarem talvez, mas com muitas dificuldades para contrariar a largura na pressão que o Rio Ave ia dando ao seu jogo. Ora, muito bem. Isto mudou ao minuto 57, que é quando o Rio Ave faz 2 alterações. Mas aqui não mudou até logo inicialmente do ponto de vista tático. Porquê? Porque o Rio Ave, Luís Freire, trocou os 2 apoiantes do ponta de lança, Graça e Joca, por 2 jogadores para fazerem exatamente a mesma coisa. Zé Manuel e Ventura. Só que um minuto depois, Aderlan foi expulso com o segundo amarelo. E isto levou o Rio Ave a ter de modificar. A coisa é muito simples. Aos 57 minutos, 2 substituições no Rio Ave. Aos 58, segundo cartão amarelo para Aderlan, a deixar o Rio Ave reduzido a 10 unidades. E aos 61, 2-1 para o Benfica, golo com que o Benfica desbloqueou o resultado. Portanto, quando voltou a mexer o Luís Freire, foi ao minuto 62, teve que sacrificar o ponta de lança, Boateng, para a entrada de Patrick William, e mesmo a perder por 2-1, optou por manter uma espécie de 5-4-0. Porquê? Porque Patrick William, que entrou para a central, foi para a central do lado direito, o que implicou que Josué tivesse que vir de central do lado direito para a central do meio, mas à frente o Rio Ave não tinha ponta de lança. Era Ventura quem, quando a equipa tinha a bola, se soltava da esquerda para o corredor central. Zé Manuel quase sempre na direita, mas quando a equipa não tinha a bola, aquilo que acontecia era que Ventura fechava o corredor esquerdo, tal como antes dele fazia Graça, e Zé Manuel fechava o corredor direito, tal como antes dele fazia Joca. Só que, desta maneira, o Rio Ave não só perdeu capacidade para pressionar a saída de bola do Benfica, para impedir a ligação do Benfica, como, ao mesmo tempo,
deixou de ter a tal profundidade de que precisava para chegar à frente e para, através de desmarcações de apoio dos triângulos constantes, soltar os seus alas na largura. Ao mesmo tempo que Luís Freire trocava Boateng por Patrick William, Roger Schmidt mexia pela primeira vez. Trocou, mas fez 3 trocas que não mudaram nada do ponto de vista tático. Saíram Artur Cabral para a entrada e estreia de Marcos Leonardo, Coxo para a entrada de Florentino, dando então uma feição um bocadinho mais combativa ao meio-campo do Benfica, e Di Maria para a entrada de Tiago Gouveia, que foi colocar-se também do lado esquerdo do ataque. Só voltaram a mexer as duas equipas ao minuto 85, quando o Benfica já ganhava por 3-1. Então aí Schmidt trocou Orsnes por Tomás Araújo, perdão, e aquilo que aconteceu foi que Tomás Araújo foi jogar como lateral direito, exatamente onde estava Orsnes. Ao mesmo tempo, foi a altura em que Luís Freire, embora já a perder por 3-1, resolveu ir à procura de qualquer coisa, fazendo entrar um ponta de lança, que foi Yakubu Aziz, que regressou à equipa, para a saída de Nóbrega, um dos centrais. Ao mesmo tempo que trocava um dos médios, Amine, por Tanlongo, que também se estreou pelo Rio Ave hoje. O Rio Ave acabou o jogo em 4-4-1, assumindo a linha de 4 apenas atrás, com Aziz como ponta de lança, tendo então Zé Manel à direita, Ventura à esquerda e dupla de médios formada por Guga e Tanlongo. Só que, nessa altura, o Benfica, que mais tarde ainda trocaria João Neves por Chiquinho, no seu meio-campo, fê-lo depois, inclusive, de marcar o quarto golo, já chegando então aos 4-1, perto do final do jogo, contra este Rio Ave, a jogar com linha de 4 apenas atrás, e finalmente com um ponta de lança, mas sem capacidade para levar o jogo outra vez para perto da baliza de Trubin. O jogo foi tão diferente nas duas partes que teve que fica difícil escolher um herói para esta partida. Enquanto o Rio Ave esteve por cima, quem estava a mandar no relvado da luz eram os vilacondenses. Guga a pautar muito bem o jogo na zona central, a escolher quase sempre os melhores caminhos para levar a equipa. Boa exibição também de Amine, o seu parceiro de meio campo. Boateng a agitar muito, mas a falhar no momento da finalização. Bem os três centrais, a inserirem-se bem também no momento ofensivo. Aliás, é de um cruzamento de Nóbrega que sai uma das boas situações de golo da equipa do Rio Ave, mas o melhor dos vilacondenses até essa altura estava a ser Costinha, o ala direito, a fazer uma exibição de encher o olho, a ocupar todo o corredor, a chegar à frente, a fazer bastantes passos para finalização e a dar logo a abrir a segunda parte, por exemplo, é ele que está na origem dos dois lances em que o Rio Ave mete as bolas nos postes. Mas o jogo mudou depois, quando o Rio Ave ficou a jogar apenas com 10. E a partir desse momento, o que veio ao de cima foi, outra vez, o Benfica. O Benfica acabou por ganhar. Os melhores entre a equipa do Benfica tinham sido, até aí, Trubin, com um par de defesas importantes, tal como vem sendo o habitual. Aliás, de resto, Orsnes sempre muito ativo, sempre muito interventivo, sempre a fazer todo o seu corredor, mas, sobretudo, mais uma vez, e já vem sendo um hábito, Rafa, que está, mais uma vez, em quase todos os lances de golo. É ele que assiste Di Maria para o golo do empate, é ele que depois inicia a jogada que leva Orsnes a assistir Marcos Leonardo para o 3-1, e é ele que assiste João Mário para o 4-1. Herói do jogo, portanto, para mim, foi Rafa. Quando um jogo muda tanto em função de uma expulsão, é normal que a atuação do árbitro acabe por ser escrutinada. Foi o caso com Janko Vasilika, que expulsou bem Aderlan Santos, o líder da defesa do Rio Ave. Aderlan viu o primeiro cartão amarelo ao minuto 49 por derrubar Rafa, quando este tentava sair em contra-ataque, cartão amarelo bem mostrado, e viu o segundo cartão amarelo 9 minutos depois, ao minuto 58, desta vez por cortar com a mão uma bola que o Benfica estava a tentar levar para as imediações da área do Rio Ave. Pode ter sido um ato reflexo, um ato até de certa forma também irrefletido, mas o que está na lei, é claro, era lance para cartão amarelo, e neste caso o árbitro não pode tomar em atenção se é o primeiro ou o segundo. Acabou por ser bem expulso Aderlan. De resto,
resto, pareceu-me bem a arbitragem da Janko Vasilika, sobretudo naquele período inicial em que, estando o Benfica em desvantagem, houve mais pedidos de falta na área do Rio Ave. E tenho aqui, tomei nota de uma série deles. Aos 7 minutos não há falta de Josué sobre Artur Cabral na meia-lua, esteve bem o árbitro ao não marcar. Aos 15 minutos, Di Maria cai na área com Nóbrega, mas não há rigorosamente nenhuma infração. E ao minuto 42, Jonathan soca uma bola que vinha de um cruzamento e ela vai, porque está muito próximo, bater aparentemente no braço de Aderlan dentro da área, mas também sem razão para grande penalidade. Portanto, boa a arbitragem da Janko Vasilika. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 2, Sporting Clube Braga 0. O Flóculo Porto manteve-se na rota da disputa do título, deixando mais longe dessa possibilidade um Sporting Clube Braga muito abaixo daquilo que já tinha mostrado, sobretudo no plano ofensivo, onde as ausências de Banza, na seleção, e Bruma, lesionado, se têm revelado demasiado impactantes. Os Dragões repetiram o 11, o sistema e as dinâmicas da vitória de meio da semana no Estoril, e isso foi o suficiente para ganharem uma equipa minhota que não foi capaz de manter a acutilância ofensiva mostrada a espaços na Luz contra o Benfica, também na Taça de Portugal e ainda durante boa parte da época. Feitas as contas, o Sporting Clube Braga teve mais bola, 55%, e rematou mais, 14 contra 9, mas quase não criou situações de perigo para a baliza de Diogo Costa, que limitou a uma mancha muito bem feita, após desvio de Ricardo Horta, aos 32 minutos, a sua interferência no sucesso da equipa. De resto, aquilo que se viu foi um Flóculo Porto a bloquear o jogo muito circular de um Sporting Clube Braga que se vê apanhado pelo Sporting enquanto o ataque mais realizador da Liga e a aproveitar as ligações de PP e Evanilson para chegar de forma ameaçadora à área de Mateus. Ao contrário do que tinha acontecido na Luz, no Dragão, o Sporting Clube Braga não aproveitou um lance de bola parada para se colocar a ganhar desde cedo. Viu, isso sim, o adversário fazê-lo. Evanilson já tinha exigido uma defesa segura a Mateus aos 4 minutos, no primeiro remate da partida, quando, aos 12, num livre de Francisco Conceição, Fábio Cardoso surgiu a cabecear à vontade, fazendo a bola entrar mesmo junto ao poste, sem hipóteses para o guarda-redes. O jogo fazia-se muito na zona do meio-campo, como se percebia pela escassez de situações de finalização. Até ao intervalo, o Flóculo Porto só teve mais 2 ensejos, um por Nico, ao lado, e outro por PP, este interceptado por Paulo Oliveira. E o Sporting Clube Braga, que só soltou de Jaló para um primeiro remate aos 24 minutos, viu a melhor situação de todo o jogo, salva por Diogo Costa. Lançado por Jaló, Borja cruzou na esquerda e Ricardo Horta surgiu à frente de toda a gente para desviar, mas fê-lo contra o pé do guardião portista. O intervalo chegava com uma sensação de jogo fechado, com o Flóculo Porto mais forte na sua capacidade para meter profundidade nas alas, fruto da capacidade também para ligar o jogo interior, face a um Sporting Clube Braga que não encontrava o seu ponta de lança, Abel Ruiz, e por isso se perdia na circulação. E a segunda parte começou com um Araquiri bracarense. Borja resolveu driblar para dentro, à frente da sua área, perdeu a bola para a pressão de Evanilson, que depois foi derrubado pela saída destravada de Mateus. Penalti que Evanilson transformou no 2-0 com um arriscado, mas bem-sucedido remate rasteiro ao meio da baliza. Faltavam mais de 40 minutos de jogo, mas não se via como é que o Sporting Clube Braga podia chegar à frente para reequilibrar o placar. O Flóculo Porto controlava o jogo com 2 linhas bem juntas, a defender em 4-5-1 e proximidade dos extremos aos laterais para impedir a entrada no jogo dos defesas laterais adversários. A forma mais fácil para o Sporting Clube Braga atacar. Nesses 40 e tal minutos, o Flóculo Porto pouco saiu e só rematou por mais 3 vezes, todas elas sem expressão. Mas bloqueado, o Sporting Clube Braga também pouco entrou na estrutura defensiva portista, abusando da meia distância, numa noite em que nem Zalazar nem os irmãos Horta acertavam. O resultado garante a manutenção da distância portista para a dupla da frente e, a meio do campeonato, deixa o Sporting Clube Braga praticamente sem opções reais de ataque ao título. Os Dragões encontraram numa reforma do seu futebol a maneira de se manterem vivos, ao passo que os guerreiros não conseguiram superar a primeira crise real de ausências no plantel.
Façamos então a fotografia tática deste Flóculo Porto Sporting Clube Braga. Sérgio Conceição manteve o mesmo 11, o mesmo sistema e as mesmas dinâmicas do jogo de meio da semana contra o Estoril para a Taça de Portugal. Assim sendo, o Flóculo Porto voltou a aparecer em 4-3-3, com dois extremos bem abertos, Francisco Conceição à direita e Galeno à esquerda, um ponta de lança que baixava bastante para trocar a bola, para comunicar, para trocar passos com os médios, e PP, que em vez de ser segundo avançado, na maior parte do tempo aparecia como terceiro médio. Isto é, quando a equipa defendia, Alan Varela surgia atrás de uma dupla formada por Nico e PP. Quando a equipa atacava, PP aparecia mais sobre a direita, até para aproveitar as diagonais de Francisco Conceição, enquanto que Nico se juntava mais, nesse momento, a Alan Varela para poderem os dois presidir à saída de bola da equipa portista. Assim, Flóculo Porto, tal como já vos disse, em 4-3-3, Diogo Costa foi o guarda-redes, João Mário o lateral direito, Wendel o lateral esquerdo, dupla de centrais formada por Pepe e Fábio Cardoso, depois um meio-campo que, lá está, ora alternava com 2 mais 1, Varela e Nico mais PP, ora aparecia em 1 mais 2, com Varela atrás, PP na meia-direita, Nico na meia-esquerda e, mais na frente, aberto na direita, Francisco Conceição, aberto na esquerda, Galeno e, no ataque, Evanilson. Defensivamente, a equipa do Flóculo Porto baixava, sobretudo depois de se ver em vantagem, para um 4-1-4-1 que tinha Varela atrás de uma linha de 4, em que Francisco Conceição se juntava muito bem a João Mário e em que Galeno se juntava muito bem a Wendel, desta forma impedindo os laterais bracarenses de se tornarem perigosos. Já se sabe que muito daquilo que é o perigo ofensivo do jogo do Sporting Clube Braga depende daquilo que é a ação ofensiva dos seus dois laterais. Pois muito bem, do outro lado, Artur Jorge fez 2 alterações relativamente ao 11 que tinha perdido por 3-2 com o Benfica, também a meio da semana, para a Taça de Portugal. Trocou o central turco Serdar pelo regresso do veterano José Fonte, que hoje apareceu a formar dupla com o igualmente veterano Paulo Oliveira, e mais à frente, já tendo Álvaro Jaló apto, colocou no 11 em vez de Rony Lopes, embora tenha aparecido Jaló na esquerda do ataque e não na direita, que era onde estava Rony Lopes no jogo contra o Benfica. Isto significou que quem apareceu mais sobre a direita foi Ricardo Horta. Assim sendo, o Sporting Clube Braga, no seu habitual 4-2-3-1, com Mateus Magalhães na baliza, depois linha de 4 atrás com Víctor Gomes, José Fonte era o central pela direita, Paulo Oliveira o central pela esquerda e Borja o lateral esquerdo, dupla de médios formada por Vítor Carvalho e João Moutinho, e mais à frente, Ricardo Horta a partir da direita do ataque, Zalazar como terceiro médio barra número 10 barra segundo avançado e Jaló a aparecer pela esquerda, provavelmente para tentar condicionar mais as saídas de João Mário, e Abel Ruiz como ponta de lança, que no entanto a equipa raramente conseguiu encontrar. E este foi um dos problemas do jogo do Sporting Clube Braga. Ora, o primeiro a mexer foi o Braga, precisamente, e fez-o ao minuto 59, quando, já a perder por 2-0, Artur Jorge tentou dar à equipa mais alguma acutilância ofensiva. Podia tê-lo feito se tivesse jogadores para tal, incluindo um segundo avançado, baixando o Zalazar para a dupla de médios. A questão é que não havia mais avançados em condições para entrar, porque o plantel do Braga está curto nessa matéria e Banza está na seleção. Assim sendo, aquilo que fez Artur Jorge foi trocar Vítor Carvalho por André Horta, mantendo o Zalazar na posição 10 e pedindo a André Horta que, ao lado de João Moutinho, desse mais alguma largueza ao futebol ofensivo do Sporting Clube Braga. Não teve muito sucesso nisso, porque o Flóculo Porto já estava nesse momento com um bloco relativamente fechado e baixo, 2 linhas bem próximas e pouco espaço para jogar lá dentro. Ao minuto 68, mexeu o Flóculo Porto, trocando Evanilson por Tony Martínez, ponta de lança por ponta de lança. Ficou a ideia de que Evanilson saiu ou esgotado ou tocado, lesionado, portanto. E depois, ao minuto 75, voltou a mexer o Sporting Clube Braga, com troca de lateral esquerdo, Borja por Marín, sem alterações táticas também, portanto, e de Zalazar por Roger, sendo que Roger foi colocar-se
no lado direito do ataque, onde estava Ricardo Horta, e foi Ricardo Horta quem passou para as costas do ponta de lança Abel Ruiz. 3 minutos depois foi a vez do Flóculo Porto mexer. Saiu Francisco Conceição para a entrada de Gonçalo Borges, também extremo por extremo, e saiu Nico para a entrada de Stefano Eustáquio, também médio por médio. Sendo que se manteve Stefano Eustáquio a jogar como médio interior esquerdo na equipa do Flóculo Porto. Isso só viria a alterar só ao minuto 86, quando o PP saiu de campo para a entrada de Ivan Raime. E aí Ivan Raime foi para médio interior esquerdo, passando o Stefano Eustáquio para médio interior direito, mantendo o Flóculo Porto o 4-1-4-1 com que jogou quase toda a segunda parte. Nessa altura também mexeu Artur Jorge na equipa do Braga, ao minuto 86, trocando Ricardo Horta por Pizzi, sem alterações táticas, e trocando ainda Álvaro Jaló por Rony Lopes, altura em que Roger saiu da direita para a esquerda e Rony Lopes, canhoto, foi jogar para o lado direito do ataque do Braga. Nenhum dos dois, no entanto, viria a ter qualquer interferência naquilo que foi o jogo daí até a final. O jogo acabou com um 2-0 tranquilo durante quase toda a segunda parte para a equipa do Flóculo Porto. Num jogo tão fechado como foi este Flóculo Porto Sporting Clube Braga, é normal que os heróis do jogo tenham sido aqueles cujas ações defensivas se sobrepuseram às ações ofensivas. Ainda assim, houve exceções e é dessas que vale a pena falar. Estiveram bem os dois guarda-redes. Mateus sofreu 2 golos, mas sem culpa formada. Diogo Costa ainda fez uma grande defesa num momento importante do jogo em que podia ter Ricardo Horta conseguido na altura o empate para o Sporting Clube Braga. Bem os dois centrais do Flóculo Porto, Pepe e Fábio Cardoso. Fábio Cardoso ainda por cima com a obtenção do golo que abriu a vitória portista, mas os dois sempre muito bem protegidos por uma estrutura defensiva e um bloco com 2 linhas muito próximas que facilitou, de certa forma, a ação que eles tiveram no jogo. Mas depois, mais à frente, Francisco Conceição, muito importante pelas iniciativas individuais que foi metendo no jogo, mas também pela forma como auxiliou João Mário no aspecto defensivo e como controlou as saídas de Borja para o ataque, e muito bem Evanilson, que foi sempre fundamental na forma de ligar o jogo do Flóculo Porto, a baixar muito, a sair muito da zona do ponta de lança, mas a tornar as suas movimentações, ou a fazer das suas movimentações um ponto de partida para o jogo mais enleante que o Flóculo Porto foi conseguindo ter no aspecto ofensivo. Foi uma grande diferença, por exemplo, entre aquilo que foi a atuação de Evanilson e aquilo que foi a atuação do outro lado de Abel Ruiz. Um ponta de lança do mesmo género, também a sair muito da sua zona de ação, mas sem ter a capacidade para interferir no jogo, como interferiu Evanilson. Do lado do Sporting Clube Braga, além do guarda-redes Mateus, Víctor Gomes fez ainda assim uma boa partida, a sair muito para o ataque, a conseguir ser um dos principais desequilibradores ofensivos da equipa do Sporting Clube Braga. Bem, também o João Moutinho, mas daí para a frente toda a gente com dificuldade para se impor ao jogo. Portanto, a escolher um herói desta partida, acabo por optar por Evanilson, pela forma como conseguiu sempre ligar tão bem o jogo do Flóculo Porto e como conseguiu ser fundamental para que o Flóculo Porto chegasse com perigo perto da baliza do Sporting Clube Braga. O árbitro da partida, Hélder Malheiro, esteve bem nos lances mais problemáticos que o jogo lhe apresentou. Logo aos 12 minutos, no lance do primeiro golo do Flóculo Porto, a equipa de arbitragem deu condição regular a Fábio Cardoso, que marcou no seguimento de um livre de Francisco Conceição, e depois as linhas do VAR vieram a demonstrar que Fábio Cardoso estava, de facto, 37 centímetros atrás do penúltimo defensor do Sporting Clube Braga, portanto, em condição regular. Boa a decisão. Depois, ao minuto 47, a grande penalidade de Mateus sobre Evanilson é absolutamente evidente. A saída do guardião bracarense foi totalmente destravada, derrubou o atacante do Flóculo Porto e, portanto, não houve qualquer dúvida relativamente à marcação da grande penalidade. De resto, lances mais discutíveis. Tivemos aos 36 minutos
Um lance em que o Futebol Clube do Porto pediu grande penalidade. Há um remate de PP que embate na mão esquerda de Paulo Oliveira. O central bracarense está em carrinho e tem o braço encostado ao corpo, embora a mão esteja uns centímetros acima do tronco. E, portanto, se o árbitro quisesse eventualmente dar ali grande penalidade, poderia até tê-lo feito e, se calhar, não haveria grande discussão a esse propósito. Mas, não o tendo feito, também se aceita a decisão, porque, de facto, o braço está encostado ao corpo e a mão não tinha muito mais local para onde se desviar. Por fim, aceita-se também a não mostragem de o que podia ter sido um cartão vermelho a Álvaro Jaló, ao minuto 81, por um pisão ostensivo em Stefano Eustáquio. Está ali no raiar entre o amarelo e o vermelho, mas aquilo que foi o comportamento de Hélder Malheiro relativamente a pisões nesta partida foi sempre mais permissivo do que outra coisa. Aliás, já não tinha dado cartão amarelo a Wendel, ao minuto 5, por pisar Víctor Gomes, voltou a não dar a Víctor Gomes, ao minuto 14, por pisar Galeno, e voltou a não dar a João Mário, ao minuto 55, por pisar Álvaro Jaló. Todos estes eram pisões menos ostensivos do que este de Jaló sobre Eustáquio, mas se aqueles não deram amarelo, é bem possível que este também não tenha dado vermelho. Por fim, só mais uma nota para dois lances que a mim me dão sempre particular gozo, que é quando os jogadores se deixam cair sem que haja qualquer falta, agarram a bola com a mão e o árbitro acaba por dar falta contra o jogador que se deitou para o chão e por ele ter agarrado a bola com a mão. Aconteceu 2 vezes na partida de hoje. Eu acho que quanto mais vezes os árbitros fizerem isto, menos vezes os jogadores se vão deixar cair sem que haja verdadeiramente falta e quando tenham opções para continuar a jogar a bola. O caminho tem de ser sempre este. Futebol de Verdade